Já meditamos sim, João Paulo. Estamos começando agora com a nossa aula, tá? Então, na verdade, por que é tão importante nós sairmos devagar da nossa meditação? Que nós sabemos que quando nós meditamos, a nossa experiência, né, de refinamento do sistema nervoso, de relaxamento, né, é muito grande, né? Nós aquietamos a fisiologia muito rapidamente. Embora a técnica seja mental, a nossa experiência fisiológica é de um silêncio, é de um aquietamento, é de um refinamento, de um relaxamento muito grande. Se nós paramos de pensar um mantra e simplesmente vamos para a atividade, a nossa experiência vai ser de um pequeno choque metabólico na fisiologia. Nós vamos sair de um nível muito aquietado para um nível de atividade num tempo muito pequeno. Por isso, nós fazemos esse final da meditação de silêncio sem o mantra para novamente permitir que a fisiologia, que esse metabolismo aumente, né, para a gente poder ir para a atividade, ok? E como vocês já sabem, nós meditamos 2 vezes por dia regularmente. A regularidade é essencial, importantíssima, quando nós fazemos a técnica da meditação transcendental. E o nosso tema de hoje é o tema transcender uma experiência única. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Essa técnica se chama meditação transcendental. Então, o objetivo da técnica é a transcendência. E o que é a transcendência, né? Eu coloquei aqui, transcender uma experiência única. O que é a transcendência? É essa experiência de ir deslizando, deslizando, deslizando com o mantra, até que nós não experimentamos mais nem pensamento, nem mantra. O mantra também é uma forma de pensamento. Nós experimentamos apenas esse nível mais abstrato, né? Que Maharishi chama de despertar interior, que é eu comigo mesmo. Sem mantra, sem pensamento, o intelecto não está envolvido, apenas ser. E aí Maharishi, e quando perguntam para Maharishi, bom, como, né, esse processo acontece, antes de falar sobre isso, gente, só uma coisinha. Eu estou deixando aqui aberto o meu chat, porque aí se vocês tiverem perguntas ou quiserem falar de alguma experiência de vocês, vão colocando aqui no chat, porque aí eu vou vendo e aí eu vou conversando com vocês, então, sobre essas experiências ao longo da nossa conversa, ok? Ok, William. Então, o que Maharishi nos diz, né, em relação ao mantra? Nós fechamos os olhos, começamos a pensar o mantra e a nossa experiência é que o mantra vai de um estado mais ativo da mente. O mantra é um pensamento e quando nós sentamos, fechamos os olhos e começamos a pensar o mantra, nós pensamos o mantra de uma forma clara, com um pensamento claro. Se eu dissesse para vocês, por exemplo, que minha mantra é abacaxi, na hora que eu sento e fecho os olhos, a minha experiência é de abacaxi, abacaxi, abacaxi. Nós também sabemos que à medida que o mantra vai se refinando, ele se modifica, né? Ele fica mais lento, ou mais pausado, ou ele até fica deturpado. Então, o mantra vai de um estado mais ativo para um estado mais vago, mais vago. Quando nós aprendemos a meditar, uma das orientações que a gente recebe é que repetição mental não é uma pronúncia clara, é só uma ideia vaga. E o mantra adquire essa capacidade de ir se tornando mais vago. E quando é que o mantra se torna mais vago? À medida que nós vamos escorregando, reduzindo a atividade mental. Então, nós vamos escorregando no próprio mantra e nós vamos, então, experimentando níveis mais aquietados. Aham. Tá, Soraya. Já respondo para vocês isso, tá? Já, Soraya é amável. Então, a nossa experiência é de esse mergulho, ir em direção a esse nível mais refinado. E aí o mantra vai ficando mais vago, mais vago, mais vago, até um momento
que ele desaparece. E nesse momento que o mantra desaparece, os pensamentos também ainda não estão aí, né? Esses pensamentos que são resultado de uma eliminação de tensão e estresse, eles também não estão ainda aí. Esse momento de transição do mantra para um pensamento, também já te respondo, João Paulo, de um mantra para um pensamento, quando nós passamos por aí, nós experimentamos transcendência. Eu vou continuar aqui no raciocínio e quando eu falar com vocês, eu vou explicar de uma maneira um pouquinho mais clara, ok? Então, Maharishi diz que quando os pensamentos não estão aí e o mantra não está aí, significa que nós transcendemos. Nós sabemos que nós estamos despertos, nós não dormimos. Existe uma diferença entre o blackout, o sono, né, e a transcendência. Quando que nós experimentamos o sono? Ok. Quando que nós experimentamos o sono durante a meditação transcendental? Ou blackout, sabe aquele apagão que a gente não sabe nem se dormiu, parece que desmaiou, sumiu tudo e de repente a gente volta, né? E volta nublado e não tem certeza do que está acontecendo? Isso não é transcendência, isso pode ser blackout ou pode ser sono. Quando que nós experimentamos quando nós temos essa experiência durante a nossa meditação? Essa experiência vai acontecer quando nós estamos com a fisiologia muito fadigada, quando a nossa fisiologia está muito cansada. E não é cansada de ontem ou de transanteontem, é um cansaço aí de toda uma vida, né? É um cansaço que foi acumulado. Pode ser um cansaço de agora, que aconteceu agora, um excesso de agora, mas pode ser um excesso muito antigo, né? Que a gente começa a experimentar esse repouso e aí o nosso corpo entende que ele pode ter mais, né? E ele cobra esse mais da gente. E aí a gente dorme na meditação. Isso é ruim? Não, não é ruim. Porque nós só vamos experimentar transcendência se nós estivermos com uma fisiologia mais equilibrada. A transcendência é fruto desse equilíbrio. Então, Maharishi diz que, muito bem, nós sabemos na transcendência que nós estamos despertos, mesmo sem pensamento, mesmo sem mantra. Isso é um estado de experiência, isso é transcendência, né? E aí ele fala mais um pouquinho. A consciência vai deslizando de um estado mais refinado do mantra a um estado mais refinado, até um estado, abstrato de despertar interior. Essa experiência, isso é muito importante, ela é gradual. O que significa gradual? Ela é gradual dentro da técnica, né? Eu não transcendo, comecei a pensar um mantra, transcendi. Não, existe um deslizar para dentro. E ela é gradual também em termos de percepção, né? Clareza mental da transcendência também ao longo do tempo. Então, Maharishi diz que a experiência é gradual, mas se existe um estresse, ou muito estresse, esse deslizar não é compreendido claramente. Será necessário experimentar uma vez e outra, até que a experiência se torne clara. A transcendência sempre acontece, mas a clareza da transcendência vai acontecer com a prática. O que é que significa isso? Ele conta uma história, né? Tem uma aula dele, que é de um curso, inclusive, que nós estamos fazendo agora. Depois eu falo um pouquinho para vocês sobre esse curso. É um curso de aulas avançadas da meditação transcendental. E aí, e essa é uma das aulas, na verdade é a primeira aula. Ele dá um exemplo para a gente. Ele fala assim: imagine que você leva um escorregão e cai. O que vai acontecer na primeira vez que você levou o escorregão e caiu? Você não tem a percepção da queda, nós não temos a experiência da queda, nós temos simplesmente a experiência de estar em pé e de repente estar estatelado no chão. Essa é a experiência que nós temos na transcendência inicialmente. Nós estamos lá meditando e de repente, muitas vezes, nós temos realmente a experiência de tchum, como se nós tivéssemos mesmo levado um escorregão.
Mas o que é a experiência da transcendência, essa transcendência mais clara, né? Essa transcendência que nós sabemos que nós estamos despertos, apesar de estar sem mantra e apesar de estar sem pensamento. É como se imagine que nós caíssemos muitas vezes, o mesmo escorregão, muitas e muitas vezes. Na primeira vez, nós iríamos perceber o estar de pé e nós iríamos perceber o estar estatelado no chão. Na segunda, nós íamos ter alguma experiência aí da queda. Na terceira, quarta, quinta, sexta, décima, até o momento em que nós íamos conseguir graduar desde o estar em pé e cada momento da queda até a queda total. Então, ele diz para a gente que na transcendência, a nossa experiência é muito parecida. Se nós estamos meditando há pouco tempo, se nós temos muitas tensões, muitos estresses na fisiologia, a nossa experiência não é clara da transcendência. E por que nós voltamos com o pensamento? Porque nós estamos eliminando tensões e estresses profundamente enraizados, né? Ou marcados no nosso sistema nervoso. E aí Maharishi diz que para nós experimentarmos claramente esse silêncio, essa quietude, transcendência, nós temos que cultivar a nossa fisiologia. O que significa cultivar a nossa fisiologia? Significa, gente, que toda a nossa experiência acontece primeiro aonde? No corpo. Onde é que nós mensuramos? Onde é que nós medimos o benefício da técnica da meditação? Eu tenho a experiência subjetiva do meu dia a dia que melhora? Tenho, né? Às vezes eu digo assim, eu não tenho certeza se eu estou transcendendo. Quando perguntam para Maharishi, nós transcendemos todas as vezes? Ele fala, nós transcendemos. E aí perguntam para ele, como é que eu sei, né, que eu transcendi? Porque o meu dia a dia, a minha atividade é que fica diferente. A minha experiência da transcendência sempre vai acontecer na atividade. O resultado, né? O resultado da experiência sempre vai acontecer na atividade. Então, é na atividade que eu vou ter experiência da transcendência. Mas ele fala que para mim ter essa experiência de maneira clara dentro da minha meditação, eu preciso cultivar. O que significa cultivar? Ser completamente regular. Porque a técnica da meditação é uma técnica mecânica, é uma técnica simples, é uma técnica fácil, é uma técnica que treina a minha fisiologia a conviver com esse nível transcendente, silencioso, 24 horas por dia. Cada vez que eu sento, fecho os olhos e medito, eu trago para a atividade, para o campo relativo da vida, essa experiência. Eu acumulo esse benefício ao longo da minha atividade, ao longo do meu dia a dia, ao longo da minha meditação regular. Então, mas diz para a gente que a nossa experiência vai se tornar cada vez mais refinada se a nossa fisiologia também se tornar cada vez mais refinada. Então, é muito importante essa regularidade da prática para que eu realmente possa ter uma experiência clara da transcendência. Para experimentar de forma clara, né? Eu tenho que cultivar a minha fisiologia para que ela possa ter essa experiência clara durante a meditação e também ao longo do meu dia a dia, né? E ele fala que isso é natural. Nós não fazemos nenhum esforço, nós não tentamos nada durante a técnica da meditação transcendental. E é essa naturalidade que faz com que nós tenhamos, de fato, a experiência da transcendência e a experiência do acúmulo do benefício, que é essa transcendência ao longo, né, da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. E aí nós vamos conseguir mensurar as duas coisas. A experiência da transcendência
vai ficando cada vez mais clara. Não que eu não elimine mais tensão e estresse. Eu vou eliminar a tensão e estresse enquanto houver tensão e estresse na minha fisiologia. E isso demanda tempo. E eu vou ficar mais resistente também às tensões e estresses do meio ambiente. Então, uma experiência que antes me afetava muito, ao longo do tempo, ela não será tão importante. Então, por exemplo, né, para os casais, muitas vezes nós estamos num relacionamento e o outro, ou nós também, isso acontece conosco também, inconscientemente, isso não é proposital, não é consciente, mas é como se nós soubéssemos exatamente aonde pega. Como colocar o dedinho na ferida, né? Então, a gente sabe exatamente aonde ir para pegar, né? No relacionamento, naquele momento, por exemplo, de estresse, né, do casal. E aí, o que vai acontecer? Quando nós começamos a ficar regulares e nós começamos a ter uma experiência clara de transcendência, uma experiência clara do benefício da transcendência, do benefício da meditação, vão acontecer duas coisas. Nós vamos ficar mais conscientes. Então, nós não faremos mais inconscientemente alguma coisa que possa prejudicar o outro. Nós nem pensamos sobre isso, nós simplesmente atuamos da maneira correta. E, por outro lado, quando o outro, por um motivo de estresse, também trouxer para a gente alguma coisa que antes nos magoava, se nós estamos mais equilibrados, nós ficamos mais flexíveis. Então, nós vamos perceber que aquilo que o outro trouxe é problema dele, não é problema nosso. E aí nós não vamos mais nos envolver nesse estresse. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Primeiro com estresse menor, depois um estresse maior, enfim. Nós fazemos as duas coisas. Limpamos a casa e mantemos a casa limpa, né? Não sujamos mais. Nós ficamos mais cuidadosos em relação a isso. E aí alguém pergunta para Maharishi, que também é um exemplo que ele dá, alguém pergunta para ele se nós sempre transcendemos. E ele fala sim. E aí alguém pergunta para ele, mas Maharishi, há pessoas que começam a meditar e às vezes percebem ou experimentam que não chegaram lá no fundo, que não chegaram lá embaixo. É como se elas percebessem que chegaram aí no meio do caminho e de repente, né, a mente volta com o pensamento, porque está acontecendo uma eliminação de tensão e estresse. E a imagem fala assim, olha, se eu tenho, eu estou com isso escrito, eu anotei. Ele fala assim, que quando nós meditamos, quando nós mergulhamos, nós estamos indo em direção ao ilimitado. E ele fala, se eu tenho uma luz lá no fundo do túnel, eu entro no túnel e vou em direção a essa luz, eu estou indo, se eu pensar em termos de transcendência, em direção ao ilimitado. A experiência do ilimitado é a experiência de 100%. É a experiência do pleno potencial, né? Mas ele fala, mas se eu não cheguei até lá, eu cheguei até o meio do caminho, mas eu estou vendo a luz. Alguma luz está sendo percebida. E aí ele fala o seguinte, ora, se eu tenho a experiência de metade do caminho, ele diz assim, quando eu falo em termos de pleno potencial, eu estou falando em termos de ilimitado. Ora, se 100% do pleno potencial é ilimitado, 10% é o quê? Também é ilimitado. Então, não importa aonde eu cheguei, né? Tem um outro exemplo que ele fala para a gente, que ele diz assim, se eu cair na água, não tem como não me molhar. Eu posso não ter ido até o fundo, mas o simples fato de cair na água, eu já vou me molhar. A experiência de me molhar já estará acontecendo. Quando nós mergulhamos com o mantra, mesmo que inicialmente nós não percebamos a transcendência, ela é muito rápida inicialmente, mesmo que a gente não perceba, nós estamos experimentando o ilimitado, nós passamos pelo transcendente. E isso é muito importante. E aí, onde que eu mensuro isso? Onde é que eu meço, né? Isso no meu dia a dia. Então, eu vou responder a pergunta de vocês aqui, tem mais algumas perguntas, mas eu vou responder a pergunta de vocês e, ao mesmo tempo, eu queria que vocês que fizeram a pergunta para mim, me digam se vocês
apesar de estarem com essa experiência na meditação, perceberam no dia a dia de vocês alguma mudança. Se alguma coisa está acontecendo na vida de vocês, no dia a dia de vocês, em termos de melhora, ok? Então, vamos lá. A Soraya me disse o seguinte: eu medito há 3 meses e eu acho que eu não consegui ainda transcender. São muitos pensamentos o tempo todo. O que fazer? Vamos lá, Soraya. Olha só, os muitos pensamentos têm a ver com eliminação de tensão e estresse. Então, quando nós meditamos, aí eu tenho 2 perguntas para você também, Soraya. Primeiro, você medita religiosamente, regularmente, 2 vezes por dia? Essa é a primeira pergunta. Quando nós não meditamos regularmente 2 vezes por dia, esse processo pode ser mais intenso. Por quê? Vejam, é uma balança, né? Eu tenho uma fisiologia, eu sento, faço a minha meditação 2 vezes por dia e cada vez que eu faço a meditação, eu vou ter 2 benefícios. Eu tenho natureza da mente, eu tenho natureza do corpo, mente ganha, corpo ganha. Eu vou eliminar a tensão e estresse e eu vou experimentar níveis mais refinados da minha própria consciência. Se eu não medito 2 vezes por dia, e quando eu faço isso 2 vezes por dia, o que eu estou fazendo? Um balanceamento, né? Meditei, ganhei energia, descansei, experimentei esse repouso profundo, o que meu corpinho vai ganhar? Energia. Vou para a atividade, vou consumir essa energia ao longo do dia. Quando chegar lá no final da tarde, eu sento de novo, medito de novo, vou ganhar energia de novo, vou repousar, vou eliminar a tensão e estresse. E aí, eu vou novamente, vai ter aí alguma atividade, né? Até o final do meu dia. E aí, a minha experiência é de acúmulo. O benefício começa a ficar registrado na minha fisiologia. O ganho é maior do que a perda. Eu começo a guardar uma parte, poupança dessa energia. Agora, imagine que eu faço a técnica só 1 vez por dia. O que vai acontecer? Se o que eu gasto, ou se a minha atividade é muito intensa, e eu fiz a minha meditação da manhã, ela vai eliminar a fadiga, né? Eu vou ficar mais descansado, eu vou relaxar, eu vou experimentar esse nível transcendental, mas eu estou acumulando mais do que eu estou ganhando. Estou perdendo, entre aspas, né? Mais do que eu estou ganhando. E aí, a minha experiência será muito mais, ou mais vezes, como você disse, né? De muitos pensamentos. Então, é importante, primeiro, saber se você é completamente regular na técnica ou não. Isso pode estar influenciando, por um lado. Por outro lado, você está dizendo que em 3 meses você sempre tem a mesma experiência. A minha pergunta é se, ao longo dos 3 meses, fecha os olhinhos, pensa um pouquinho, é se não houve momentos diferentes, ou se é sempre assim. E aí, o que eu aconselharia a você, se você estiver completamente regular na técnica, né? Fazendo 2 vezes por dia, e a experiência é uma experiência contínua de eliminação de tensão e estresse, que você procure o teu professor e faça uma avaliação. Nós dizemos que é uma verificação da técnica individual. E aí, se você for de São Paulo, liga lá no Ibirapuera, eu posso fazer para você, ou qualquer professor de lá também pode, tá? Se você for de outro estado, de outra cidade, aí veja aí com o teu professor para você fazer essa verificação individual, se for o caso, ok? Mesmo que o teu caso seja, eu não estou completamente regular na técnica, faça a sua verificação. Isso vai te ajudar a ficar regular na técnica, tá ok? Amabile, você está dizendo que a meditação é muito concreta ainda, que o mantra se modifica pouco. Ok. A resposta para você, Amabile, é exatamente a mesma. Primeiro, você está completamente regular na técnica, todos os dias, 2 vezes por dia. E também tem a questão de quando eu faço a minha segunda meditação, né? Vocês sabem que nós não meditamos antes de dormir, a não ser como exceção, tá? Como regra, eu devo fazer a minha segunda meditação antes do jantar, até antes do jantar, final da tarde, até antes do jantar, ok? Então, essas perguntas precisariam ser respondidas para eu saber se eu posso te ajudar de alguma outra forma. De qualquer forma, Amabile,
Se você é de São Paulo, procura a gente, se você for aluno da Janine ou se você for de Ibirapuera, procura a gente para a gente fazer uma verificação individual com você. E a gente também pode dar para vocês, gente, algumas ferramentas a mais, tá? Então, nesse nosso encontro de terça-feira, vocês têm algumas ferramentas que nós já demos para vocês. Vocês têm o Gandharva Veda, vocês têm o Pranayama, vocês têm o Samaveda. São 3 ferramentas adicionais que vocês têm. E quando a nossa meditação, se eu estou completamente irregular na meditação, fazendo 2 vezes por dia, eu posso colocar essas ferramentas em atividade. O que significa isso? Fazer o que nós fazemos na terça-feira o máximo de vezes possível. Então, antes da minha meditação, que a meditação é silenciosa, né? Então, antes da minha meditação, eu posso ouvir 5 a 10 minutinhos de Gandharva, eu posso fazer 5 minutinhos de Pranayama, eu faço a minha meditação de 20 minutos e eu posso ouvir 5 minutinhos de Samaveda. E eu posso ouvir Samaveda na hora que eu vou dormir, que eu estou pronta na cama para dormir. Eu posso ouvir de 5 também a 10 minutos de Samaveda. Eu também posso fazer o meu pranayama em outros momentos do dia, que não antes da minha meditação. Essas ferramentas também favorecem a minha meditação no sentido de já entrar na meditação com um nível mais relaxado, fisiologicamente falando, né? Então, isso também ajuda. Agora, saibam que pensamentos dentro da técnica da meditação têm a ver com eliminação de tensão e estresse. O que significa isso? Que a gente não luta contra eles, eles são bem-vindos, eles fazem parte do processo. Como assim fazem parte do processo? Nós somos mente e nós somos corpo. Durante a técnica da meditação transcendental, esses 2 elementos atuam, mente e corpo. A mente busca transcender, busca níveis mais aquietados e mais refinados, o corpo busca saúde perfeita, eliminar tensões e estresses, que são a causa, né, dos nossos maiores problemas em termos de doenças psicossomáticas. Então, na verdade, no momento que eu volto com um pensamento, significa que está acontecendo alguma mobilização na minha fisiologia para poder eliminar uma tensão e um estresse. E se eu tenho uma sobrecarga muito grande de tensões e estresses, eu posso ter muitas meditações com essa experiência. Mas, como eu disse para vocês, as ferramentas me ajudam a acelerar esse processo de limpar a casa. Eu vou estar usando aí, né, um aspirador, etc. Vou estar acelerando o processo. E, por outro lado, eu também, quando faço a meditação e tenho a experiência de eliminação de tensão e estresse, essa natureza do corpo está atuando. Então, eu também estou ficando mais poderoso em relação a novas tensões e novos estresses do meio ambiente. Eu posso usar as minhas ferramentas, eu posso descansar um pouquinho mais no final da meditação, isso também ajuda. E, muito importante, eu posso fazer uma verificação individual lá na escola, lá com o meu professor. Se for aqui no Ibirapuera, nós temos muitos professores, eu posso fazer com qualquer um dos professores, tá ok? Então, respondi a Amabile, deixa eu ver o João. Aham. Tá, você está dizendo para mim, João, que você dorme às vezes durante a meditação. Nós vamos dormir durante a meditação sempre que a nossa fisiologia estiver com uma sobrecarga em termos de fadiga. Porque a técnica não é uma técnica de controle, né? Eu não tenho controle sobre a técnica. Não é uma técnica de concentração que eu tenho que me esforçar para alguma coisa. É uma técnica natural. Porque é uma técnica natural, é uma técnica extremamente evolutiva. Em que sentido que ela é extremamente evolutiva? Quando eu faço a técnica corretamente, o meu corpo e a minha mente vão atuar aonde for preciso primeiro. Então, se o meu corpo estiver com uma sobrecarga, uma fadiga, é aí que ele vai atuar primeiro. Ele vai eliminar essa fadiga para depois começar a experimentar outras coisas, né? Então, esse dormir faz parte e eu não me preocupo com isso. Na verdade, se eu durmo, simplesmente durmo durante a técnica, tudo bem. Terminei a técnica nos 20 minutos,
Eu meditei corretamente? Aham, eu meditei corretamente. E dei ao meu corpo o que ele precisava naquele momento. Isso ao longo do tempo, se eu for regular na técnica, isso ao longo do tempo vai se reduzindo, ok? A não ser que todo dia eu exagere muito na minha atividade, aí nós precisaremos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muito bem. Yuri, quando estamos meditando, olhamos no relógio, depois de fechar os olhos, um tempo depois, sabemos que deu os 20 minutos, mas a meditação está profunda, mesmo no sentido que deu os 20 minutos, eu olho para o relógio e paro de meditar, ou posso deixar a meditação continuar e paro no momento em que a atividade mental aumenta, ou seja, quando a meditação não está mais profunda. Ok. Não. Estou meditando. Experimentei, acho que deu os 20 minutos. Pensamento veio, não claro, né? Mas não precisa ser claro o pensamento, mas eu olho o relógio. No momento que eu olho o relógio e deu os 20 minutos, eu paro de pensar o mantra. Eu mantenho os olhos fechados, mas eu paro de pensar o mantra. E eu mantenho os olhos fechados, nesse caso que você está me contando aí, mais tempo, não só 2 a 3 minutinhos. Eu posso até dar uma encostadinha e deixar os olhos fechados de 5 a 10 minutos, para acabar de ter essa experiência de profundidade. Mas eu não continuo com o mantra. Eu paro o mantra nos 20 minutos. A única exceção que eu continuo com o mantra é quando, inocentemente, estou lá meditando e eu acho que não deu ainda os 20 minutos. De verdade, a minha experiência de não ter acontecido os 20 minutos ainda. E aí eu estou com os olhos fechados e quando eu acho que deu os 20 minutos, eu abro os olhos, consulto o relógio e deu 25. Mas eu tinha a intenção de abrir os olhos nos 20 minutos. Nesse caso, que o tempo passou de uma maneira completamente inocente, tudo bem. Não tem problema eu ter ficado esses 5 minutos a mais. Porque o meu tempo biológico disse que 25 eram 20. Então, tudo bem, não tem problema. Eu passei inocentemente do tempo. Mas eu não passo propositadamente do tempo. Mas eu fico mais tempo de olhinhos fechados sem o mantra. Espero ter respondido para você, tá bom, Yuri? Pela manhã, a minha meditação foi linda. Depois dos 20 minutos, eu consegui descansar por mais 10 e acordei muito ativa. Esse é o objetivo da meditação, né? Às vezes, eu não tenho experiência clara de que eu transcendi durante a técnica, mas o fato de acordar muito ativa, muito disposta, com muita energia, significa que eu experimentei, mesmo não tendo uma experiência clara. Nós sempre passamos pelo transcendente. Nós sempre passamos pelo processo de ir em direção à transcendência. Mesmo que a gente não alcance, não chegue lá, mesmo que o estresse pegue, né, a eliminação de tensão pegue a gente no meio do caminho, Maharishi diz que se 100% do limitado é ilimitado, 10% do ilimitado também é ilimitado. Ok? Ok. Uma outra experiência também da mesma pessoa, é que eu não tenho o teu nome aqui, tá como Moto G. Hoje é incrível como o barulho não me incomoda mais. Sou muito regular com a minha técnica. Trabalho em um bar, todos falam ao mesmo tempo, eu fico tão plena que nada me incomoda. Sou grata por ter essa técnica em minha vida. É isso mesmo, querida. Se nós somos completamente irregulares, barulho não incomoda, interrupção não incomoda, a gente tem experiência clara da transcendência ao longo do tempo, isso vai aparecer, mas é muito importante a regularidade. A possibilidade de experimentar cada vez mais esse cultivar a nossa fisiologia para que ela tenha essa experiência do transcendente depende sempre da regularidade. Se eu não sou regular, eu vou ter o benefício, não será 50%. O processo não é 2 mais 2 é 4, é 9 vezes 9 é 81. Então, é um processo em termos de potencial, né? É ao quadrado e não soma das partes, tá? Depois, eu estou muito mais tranquilo, estou como a Soraya, ok. Então, vejam, se eu percebo que na atividade alguma coisa boa está acontecendo,
Fiquem regulares e vocês vão ver que isso se multiplica exponencialmente, não melhora, se multiplica exponencialmente. E todas as pessoas a quem eu pergunto, você é regular? Sou completamente regular. Qual é a tua experiência? É sempre uma experiência muito boa, muito prazerosa, mas nós temos que treinar, né, a nossa fisiologia todos os dias, 2 vezes por dia. É um treino, gente. É um treino. Eu educo a minha fisiologia a ter essa experiência. Eu educo o meu sistema nervoso. Eu educo a minha mente, o meu cérebro. É isso. Nós educamos, né, a nossa fisiologia a ter essa experiência, ok? Vamos lá. Espera só um pouquinho, Amabile. Amabile, você me disse que você não percebeu diferença no seu dia a dia. E aí a pergunta é se você está regular na técnica. E a pergunta é se você é de São Paulo ou de fora. Se for de São Paulo, eu faço questão de fazer a tua verificação individual, para a gente ver como é que está essa tua meditação, tá bom? Porque eu tenho certeza que tem alguma coisinha aí que não está certa, se você estiver completamente irregular. Se você não tiver, você tem que ficar regular, mas deve fazer uma verificação mesmo assim, e aí ficar regular a partir da verificação, e aí a gente volta a conversar daqui a pouquinho, daqui a um tempo, tá? Ah, tá. Pronto. A Soraya está me dizendo que nem sempre ela consegue 2 vezes, que uma vez sempre, mas nem sempre 2. Tá aí a resposta para você, Soraya. Quando nós fazemos a técnica não regularmente 2 vezes por dia, mas pelo menos uma vez, não é que nós não temos benefício, nós temos, né? Melhora a nossa condição de saúde, tudo melhora também, mas não melhora na mesma velocidade e nem na mesma intensidade de quando nós fazemos 2 vezes por dia. E é uma regra matemática, né? Balança. Gastei mais aqui, aqui vai ficar menos, né? Então, se eu tenho uma atividade maior do que o descanso, isso vai se refletir nesse meu descanso também, tá? E aí eu preciso fazer 2 vezes por dia. Eu sei que às vezes parece muito difícil fazer 2 vezes por dia, né? Mas coloquem a proposta de fazer 2 vezes por dia. E quando nós começamos a fazer, naturalmente, alguma coisa acontece no meio ambiente que acaba nos apoiando. E aí a gente consegue fazer mais fácil, tá? Não, meditar no mesmo horário, Amabile, é assim, olha, a nossa fisiologia, a Amabile está dizendo que ela medita todos os dias, mas que ela não medita no mesmo horário, né? A nossa fisiologia, ela gosta de rotina, ela gosta de fazer tudo bonitinho no mesmo horário e tal, mas, infelizmente, nem todo mundo consegue, né? Imaginem uma enfermeira ou, sei lá, um comandante de bordo, né? Que trabalha em horários malucos, ou quem trabalha à noite, né? Que trabalha num horário completamente diferente, ou então alterna dia e noite. Aí não dá mesmo para fazer a técnica diariamente, nos mesmos horários, com a mesma rotina. Se eu posso ter a mesma rotina, legal, tenham, se vocês podem. Mas se eu não consigo ter a mesma rotina de horário, eu faço o que dá, né? Então, eu medito 2 vezes por dia da maneira que der. No teu caso, Amabile, eu acho que você deveria fazer também uma verificação individual, mas tente, não sei como é que é a tua vida, o teu dia a dia, tente ver se você consegue usar as ferramentas. Fazer pranayama 3 ou 4 vezes ao dia, ao longo do dia. 3 minutinhos, 5 minutinhos, né? Num lugarzinho que você pode fechar os olhos, sei lá, no banheiro, se não tiver outro lugar na empresa, que você pode chegar lá, senta e fecha os olhos e faz aí 3 a 4 minutinhos. Isso vai ajudar essa fisiologia a ficar mais aquietada. As ferramentas não nos dão transcendência. Transcendência é uma condição única da meditação, mas mantém a nossa fisiologia um pouco mais descansada, ok? Um pouco mais relaxada, um pouco mais refinada. E aí sim, o Gandharva Veda vai me ajudar, o Pranayama vai me ajudar, o descanso depois da técnica de 5 minutinhos também é importante, se eu sentir que eu estou muito cansada, muito fadigada, tá? Ok. A Soraya está me perguntando se então seria melhor meditar na hora de dormir. Eu normalmente digo o seguinte, Soraya, nós não meditamos regularmente na hora de dormir. Por que nós não meditamos regularmente na hora de dormir? Porque, veja, como disse a nossa amiguinha, não lembro quem foi agora, nós ganhamos energia.
nós ganhamos um descanso muito profundo, um repouso muito profundo, mas nós ganhamos energia. Então, se nós ganhamos energia e nós meditamos antes de dormir, existe uma grande possibilidade, uma grande chance de nós acordarmos, de nós ficarmos completamente achando que já são 8 da manhã, né? Então, muitas vezes, se eu meditar na hora que for dormir, a minha experiência pode ser de despertar, né? De querer ir para a atividade, porque eu estou com energia acumulada na fisiologia. Então, o que eu digo é o seguinte, eu posso meditar na hora que eu for dormir? Posso como exceção, não como regra, não todos os dias. Agora, se você tem uma atividade tão intensa que você nunca consegue meditar mais cedo, experimente meditar nesse horário e observe se você vai ficar mais acordada ou se você vai dormir profundamente. A tendência é dormir profundamente se eu estou exagerando, né, na atividade. Essa é uma tendência. Mas à medida que a minha fisiologia vai ganhando equilíbrio, eu começo a ganhar energia e aí eu vou perceber que eu vou despertar. Então, esse cuidado você deve ter de ver o que está acontecendo após a meditação, né? Eu não sei como é que é a tua atividade, se é uma atividade muito intensa, então faça, né? Quando não der para fazer em outro horário. Se você conseguir fazer em outro horário, não faça na hora de dormir. Mas se não tiver outro jeito entre não fazer e fazer, nós fazemos. E aí nós observamos, ok? Para a gente não perder, né? Aí o Yuri está me dizendo, resumindo a pergunta grande que enviei, posso passar 20 minutos de meditação quando ela está profunda, mesmo quando sabemos que deu o tempo? Não, nós não passamos 20 minutos se nós sabemos que deu o tempo. Nós paramos o mantra e continuamos com os olhos fechados sem mantra, naquele finalzinho de 3 minutinhos de descanso. Em vez de fazer 3 minutinhos, eu posso fazer 5, 10, deitar. Mas eu paro de pensar um mantra. Agora, se eu achei, se aconteceu naturalmente, eu estou meditando e eu não achei que deu os 20 minutos ainda. Mas quando eu abro os olhos que eu achei que deu 20 minutos, passou dos 20, sem querer. Né? Eu olhei e falei, agora acho que deu 20. Aí eu olhei e já passou. Passou sem querer. Aí tudo bem, não tem problema, porque eu não vi que passou, né? Mas quando eu acho que deu o tempo e olho o relógio e deu os 20 minutos, eu paro de pensar o mantra. O que eu posso fazer é descansar depois da meditação, 5 a 10 minutos, tá ok? Isso. Nós paramos de pensar o mantra quando sabemos que deu os 20 minutos. Isso mesmo. Ah, ok. A Cacá está perguntando se a live que eu dei com a Eliana no sábado da semana passada, se ela está salva. Ela ficou salva sim, eu só preciso ver, porque geralmente é um outro pessoal que salva para a gente. Eu preciso ver aonde que ela está. E aí eu vou, deixa eu ver onde que eu vou deixar essa live para vocês. Possivelmente, eu vou ver se eu consigo deixar ela no próprio Instagram. Não sei se dá para deixar ela dentro. Eu vou organizar para vocês terem essa live, tá? Foi uma live muito boa. A Eliana é ótima. E sábado passado eu fiz uma live com o Mário, e já que nós estamos falando de live, nós teremos uma live depois de amanhã, quinta-feira, com o professor Mário de Brasília. E é uma live onde nós vamos falar sobre Ayurveda, né? Nós vamos falar sobre Ayurveda, vamos falar um pouquinho sobre dieta, responder perguntinhas básicas. E essa live não será no Instagram, ela será uma live no YouTube. Mas eu vou colocar o link dela, eu vou ver como é que eu faço para colocar no próprio Instagram, para anunciar ela também no Instagram, tá? Então, vocês terão aí a possibilidade de uma live na quinta-feira, às 19 horas, sobre Ayurveda, né? Ayurveda é uma medicina preventiva que nasceu há milhares de anos atrás na Índia, na verdade, ela é a medicina base de toda a medicina ocidental, inclusive. E o Ayurveda, ele privilegia rotina, alimentação, a própria meditação, né? É uma das coisas que a gente faz se nós pensarmos em termos de saúde dentro do conceito do Ayurveda, tá? Então, nessa próxima quinta-feira, nós vamos ter uma live sobre Ayurveda no YouTube e eu vou colocar para vocês isso no próprio Instagram, a propaganda, ou a chamada, né? E nós vamos ter a nossa live de sábado, que acontece sempre, às 2 horas, no próximo sábado também, ok? Então, nós vamos ter 2 lives. Podem convidar os amigos que não são meditantes, live é aberta para todo mundo.
uma sobre Ayurveda e uma sobre meditação no sábado, tá? A Carol está perguntando, medito duas vezes ao dia, mas em horários diferentes, minha rotina não permite que seja todo dia no mesmo horário. Ok. Não atrapalha, viu, Carol? Não tem problema nenhum. Você pode meditar em horários diferentes. Como eu disse, o nosso corpo gosta de rotina. Se nós pudermos ter rotina, ele vai gostar um pouquinho mais. Mas se a nossa rotina é não ter rotina, nós meditamos. Nós meditamos 2 vezes por dia. De preferência, no intervalo de 5 a 8 horas, 9 horas. Não deu? Outro intervalo. Não deu? À noite. Não deu? A gente medita 2 vezes por dia. A gente sempre vai na direção de fazer a técnica 2 vezes por dia, ok? Ok. Yuri está me dizendo que a diferença na atividade dele, ultimamente meditando regularmente por mais de 2 anos, ele medita... Agora, Yuri, eu não sei se é você, ele ou ela, mas você medita, né, há mais de 2 anos e você percebeu que quando você deita para dormir, você dorme mais rapidamente. E essa é uma experiência muito boa. Sim. Mesmo pessoas que têm insônia, se fizerem a técnica regularmente, vão perceber que ao longo do tempo o sono melhora. Não só em termos de melhorar, porque eu durmo, né, mais rápido quando eu deito, mas a qualidade do sono e dos sonhos também melhora, ok? Essa é uma experiência clara que a gente tem. Ok. Às vezes, eu acho que deu 20 minutos, aí eu abro os olhos e faltam 5. Eu continuo com o mantra e depois dou os 2... Sim, Kátia. Ok, Kátia, sim. Se eu abrir os olhos antes dos 20 minutos, com 15 minutos, por exemplo, eu volto a fechar os olhos, eu continuo com o mantra até quando eu achar que deu os 20. Quando eu achar que deu os 20, eu volto a abrir os olhos, confirmo, e se deu os 20 minutos, eu volto a fechar os olhos, paro de pensar o mantra, mas continuo com os olhos fechados por mais 2 ou 3 ou 5 minutinhos, tá bom? Carol. E a questão de não ser sempre no mesmo horário, muitas vezes preciso fazer a segunda vez. Tudo bem, Carol. Quando nós estamos mais cansados... Veja, quando que eu faço a técnica na hora de dormir? Quando não deu tempo de fazer durante o dia, porque tinha tanta atividade que eu não consegui fazer. Então, eu vou fazer essa exceção de fazer antes de dormir, porque eu acumulei mais fadiga, né? Eu acumulei mais experiências ao longo do dia do que seria normal, inclusive mais, né? Então, eu mereço a minha meditação mesmo que seja antes de dormir, tá bom? A Daniela está me dizendo que ela medita regularmente, há 3 meses, e que a experiência dela é bastante variável. Tem meditações profundas e outras não tão profundas, mas recentemente ela teve uma experiência bastante estressante e desde então as meditações têm sido mais difíceis. A mente está fixa no problema e não consigo pensar no mantra, começo e logo estou pensando no problema e o pensamento nunca some mesmo com o mantra. Isso já tem 1 semana. Neste caso, é válido aumentar para 3 vezes por dia? Sim, nesse caso é válido. Sempre que eu passo por uma experiência muito densa, muito grande, às vezes pode ser até uma experiência positiva, às vezes nem sempre é uma experiência negativa, mas sempre quando eu passo por alguma coisa que vai excitar muito o meu sistema nervoso, eu posso fazer como exceção uma 3ª meditação no dia. Por algum tempo, na hora que eu senti que ficou tudo bem, que já voltou à normalidade, eu paro a 3ª meditação e volto a 2 meditações por dia. Mas naquele momento, naquela semana ou naquele mês, vai depender muito, né? Cada um é cada um, e que eu estou passando pelo problema, eu posso fazer a 3ª vez por dia. E vou dizer mais para você, quem foi que falou comigo aqui? Vamos ver. E vou dizer mais para você, minha santa. Além disso, descanse mais no final. Acabei a minha meditação de 20 minutinhos. Deite por 5 a 10 minutos. Aumente o seu descanso. Isso vai te ajudar a passar mais rapidamente pelo problema. E o que você está experimentando é exatamente o que a gente experimenta, é normal.
Claro que cada sistema nervoso é diferente, cada ser humano é um universo único, as pessoas experimentam de forma diferente, mas o que você está experimentando acontece mesmo, né? Mas em algum momento você vai sentir que isso vai ficando cada vez mais lá para trás, né? Vai diminuindo esse estresse e essa tensão, vai normalizando de novo o sistema nervoso e você vai conseguir estar meditando como antes, né? Mais profundamente, tá? Mas acontece quando nós passamos por uma situação de grande estresse. O que nós fazemos? Então, pode fazer a terceira? Pode. Pode ouvir mais Gandharva? Pode. Pode fazer mais pranayama? Pode. Descansar mais tempo depois da meditação? Também pode. Faça residencial se você ainda não fez. Eu não sei qual é a tua região também. Mas se você ainda não fez nenhum residencial, faça um residencial. Um residencial vai te ajudar bastante nesse sentido, tá? Faça uma oficina. Nós fazemos oficinas regulares. Nós vamos ter agora em setembro de novo. Faça uma atividade mais intensa. Nós costumamos dizer assim, venha para o spa, né? Venha para uma imersão, seja uma imersão de uma tarde, seja uma imersão de um final de semana. Isso vai te ajudar bastante também, viu? Ok. Nosso horário também está acabando. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. O residencial. Você é de São Paulo, Soraya? Então, deixa eu fazer propaganda do meu residencial, né, gente? Eu vou dar um residencial agora, na última semana de agosto, do dia 30 de agosto ao dia 1º de setembro, se eu não me engano. Na última semana de agosto, eu estarei dando um residencial em São Roque, né? Então, todos vocês estão convidados para esse residencial que eu vou dar nessa semana. Vou ensinar vocês a fazer asanas também, para quem não sabe fazer asanas ainda. Vamos trocar muitas experiências, como nós estamos fazendo agora aqui, tá? Da mesma forma. E nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre, não sobre transcender, mas sobre essa palavrinha chamada iluminação, né? Esse é o nosso tema base da nossa... Ok, linda. Linda, Neide, obrigada. Da nossa meditação. Então, estão todos convidados para o nosso residencial, que vai estar acontecendo, então, em São Roque. Liguem para o 388... deixa eu deixar aqui para vocês. Vou pôr aqui para vocês. Para quem não tem ainda. Pronto. Aqui tem o nosso telefone, tem o celular, o meu celular também, se vocês quiserem falar comigo, nenhum problema, eu sempre vou responder para vocês. Mas tem também o nosso telefone aqui da sede de São Paulo, onde vocês podem estar ligando e podem estar se inscrevendo para o nosso residencial que vai acontecer aí na última semana de agosto. Estão todos convidados, ok? Que mais? Amanhã nós temos aula na sede de São Paulo, de Ibirapuera, aos sábados a Janine, quem é de São Paulo, né? Aos sábados a Janine faz também, às 15h, e na quarta-feira eu estou dando aula para vocês na sede de Ibirapuera a partir das 8h, com meditação em grupo também, tá bom? E também vocês todos estão convidados, quem é de São Paulo, quem não é de São Paulo, procure lá com o seu professor qual que é o dia que ele faz a aula de acompanhamento, né? E aí vocês vão ter essa oportunidade, ok? Muito bem, gente, 21h, nós chegamos no nosso limite. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Na próxima terça-feira nós nos encontramos novamente. O nosso link é sempre o mesmo, então guardem esse link, que é só entrar no link. Eu não lembro exatamente qual vai ser o tema da semana que vem, mas ao longo da semana eu posso passar para vocês aí o nosso tema da próxima semana, tá bom? Uma boa noite para vocês. Uma boa continuidade de semana, está no comecinho dela ainda, né? E um bom final de semana. Nós nos encontramos na terça-feira. Estão todos convidados, então, aí para o nosso residencial também e para a nossa aula amanhã, lá no Ibirapuera, às 20h, tá bom? Beijo grande para vocês e eu vejo vocês lá. Jai Gurudev.